Olá! Quais são os principais defeitos de um texto dissertativo? Essa é uma questão muito importante porque a gente sempre aprende aquilo que a gente deve fazer na redação. Mas e aquilo que a gente não pode fazer? Você sabe? Quando a gente está diante da folha em branco e precisa escrever um texto dissertativo ou argumentativo, a gente já tem que ter em mente qual é a estrutura, aquilo que a gente precisa fazer, saber interpretar o tema, várias características que você treinou ao longo da sua preparação para aquela prova. Mas é importante também saber aquilo que você não pode fazer, né? Que é considerado como os principais defeitos de um texto e aquilo que o avaliador vai identificar com muita rapidez na sua redação. Então eu vou falar sobre 3 grupos de problemas da redação. O primeiro envolve problemas em relação ao tema. O segundo, problemas em relação à estrutura. E o terceiro, problemas com a argumentação. Então, os 3 problemas em relação ao tema, eles estão relacionados com a forma como você interpreta a proposta de redação, o tema da redação. Os 3 problemas são fuga total, tangenciamento do tema ou poucas referências a ele, ou uma ausência de posicionamento. A fuga total é quando a gente não menciona o tema de forma alguma na nossa redação. O tangenciamento é quando a gente fala apenas de uma parte dele, não do todo, né? Você pega apenas um elemento, apenas uma palavra principal do tema e desenvolve sobre ela ou apresenta no início e ao longo do texto, não toca mais no tema. Então, isso é um tangenciamento. E a ausência de posicionamento é quando você cita o tema, mas não apresenta um ponto de vista em relação a ele. Então, quais são as possíveis soluções? Primeiro, faça um resumo da ideia núcleo de cada texto motivador que a proposta apresentar. Se tiver apenas a proposição temática, sem nenhum texto de apoio, então anote, né, as palavras principais e faça a relação com outros assuntos, né? Tente desmembrar essa proposição temática. Mas se tiver vários textos motivadores, sejam eles escritos, sejam eles multimodais, com imagens e textos, também faça um resumo, anote ao lado uma ideia núcleo, com poucas palavras, não vai escrever uma redação ou um resumo de cada elemento, tá? É só uma afirmação bem breve. Segunda solução é, uma vez detectado o tema, faça um levantamento de ideias a serem usadas. Você identificou o tema principal, levantou as ideias núcleos dos textos motivadores, então agora é o momento de você fazer uma busca aí no seu conhecimento de mundo sobre aquele assunto, né? Sobre o tema. Então faça aí apontamentos, o que é que te lembra, qual exemplo, qual teoria, qual autor, enfim, informações do seu conhecimento de mundo que sejam pertinentes àquele tema, ok? Então, quando você começa a listar essas informações, né, não precisa exagerar, pense em alguma como argumento, alguma que você possa utilizar como contextualização, enfim. Mas tenha certeza de que em qual momento essa informação toca o tema. E a terceira solução é determine a que ponto chegar. O que é que você quer provar? Quando você tem certeza daquilo que você quer provar, você já está definindo o seu posicionamento. Uma estratégia para isso é ler a proposição temática como uma pergunta objetiva, uma pergunta direta. Isso vai exigir de você uma resposta objetiva. Então, as soluções são perceber as ideias núcleos dos textos motivadores, né, destacar as palavras-chave também desses textos. Uma vez detectado o tema, faça um levantamento das informações que você pode utilizar e determine a que ponto você quer chegar. Perceba, então, que a manutenção do tema depende muito da sua forma de encarar, de ler o tema e também daquilo que você conhece sobre o tema. É o momento de unir essas informações. Se você faz isso de uma forma bem organizada, bem planejada, com certeza o seu texto não vai nem fugir
e nem tangenciar o objetivo principal da redação, que é escrever sobre o tema dado. Agora, quanto aos problemas de estrutura. Um problema é introdução sem contextualização. Sabe quando você inicia o texto e você não apresenta para o leitor em que situação esse texto, esse assunto se enquadra, onde ele acontece, quando ele acontece, quem pode estar envolvido? Bom, esse é um problema bem comum. A gente iniciar com um ponto de vista sem nem ao menos apresentar ao leitor aquilo que vai ser apresentado. Nunca considere que o leitor conhece o contexto ou conhece os textos motivadores. O seu texto ele precisa falar por si mesmo, ele precisa ser autônomo, ele precisa ser independente. Por isso, a primeira ação na introdução é contextualizar, indicar quando, onde aquilo aconteceu de uma forma mais específica possível, ok? Outro problema na estrutura é quanto à desarticulação entre as partes constitutivas, ou seja, não haver nenhum tipo de articulação, de conexão entre introdução, desenvolvimento e conclusão, ou falta de articulação entre os dois parágrafos do desenvolvimento, ou falta de articulação entre a conclusão e tudo aquilo que foi discutido. Sabe aquelas conclusões que a gente de repente começa a defender o mundo e começa a apresentar soluções e quer que todo mundo faça alguma coisa para a situação, para o problema ser resolvido? Bom, essa é uma típica conclusão que está desarticulada do texto. Então, tenha cuidado com esse problema. O terceiro problema é conclusão com ideias novas, provocando uma fuga parcial. Então, quando a gente apresenta não só essas soluções ou apresenta novas ideias, novos argumentos na conclusão, isso é um problema bem sério. Primeiro, porque você percebe que você não sabe qual é a função da conclusão e também porque pode provocar uma fuga parcial. Se nas outras partes do texto você manteve seu tema, mas no final você nem lembrou que ele existe, isso é um problema bem grave e pode ser considerado uma fuga parcial, sim. Bom, quais são as possíveis soluções, então, para isso? Primeiro, releia as diferentes formas de se estruturar o tópico frasal. O tópico frasal é aquela afirmação inicial de cada parágrafo, seja ele da introdução, seja ele do desenvolvimento, principalmente do desenvolvimento. Quando você soluciona lá no defeito quanto ao tema de determinar qual é o seu ponto de vista, você consegue delimitar também qual é o tópico frasal de cada parágrafo do desenvolvimento. Afinal, o seu ponto de vista vai estar desmembrado em 2 ou 3 aspectos a serem discutidos e eles serão o seu tópico frasal. É uma afirmação inicial. Segunda estratégia de solução é procure estudar coesão textual, principalmente o emprego dos conectivos. Então, a principal maneira de articular os parágrafos e as afirmações e as ideias do seu texto é fazendo o quê? Apresentando elementos de coesão. Conjunções, pronomes, expressões nominais, frases de retomada, pronomes demonstrativos, enfim, são várias as estratégias para melhorar a sua coesão textual. Se você tem dificuldade com a coesão textual, o Escrever é Praticar tem um aplicativo específico sobre isso. Baixe lá no Google Play o aplicativo Redação e Coesão e resolva de vez o seu problema com esse aspecto textual, ok? Então, a terceira forma de solucionar problemas quanto à estrutura é explicite a ideia principal que estava implícita no percurso argumentativo. Ou seja, você tem o seu tópico frasal, você apresenta o argumento, mas não discute. Você não explica qual é a relação desse argumento com o tema central. Isso é um problema estrutural bem grave, porque deixa as ideias implícitas. O leitor precisa inferir o que você quer dizer, porque não está claro o que você quer dizer. Isso pode gerar um problema de interpretação, uma incoerência, enfim, e até mesmo o leitor vai perceber que você não consegue articular aquela informação com o tema principal. Então, tome muito cuidado. Seu parágrafo tem que ter tópico frasal, argumento e uma explicação que demonstre qual é a relação daquela ideia com o tema, com aquilo que você precisa defender.
E o nosso terceiro item da lista de defeitos do texto dissertativo também tem alguns aspectos que você precisa ficar ligado para não errar. O primeiro deles é erro na manipulação dos dados. Então, você apresenta alguma informação que está equivocada, que não tem uma relação direta com o tema, ou você interpreta ele de forma equivocada, de forma errada. Normalmente, pode acontecer isso quando você trata de dados numéricos ou você coloca aquela citação que você aprendeu daquele autor super importante que você acha que é muito legal e que vai caber ali, mas que não foi bem articulada com as suas ideias ou com o tema. Então, esse erro na manipulação dos dados tem que ter muito cuidado. Não basta decorar essas informações, né? Dados, citações. Você precisa saber o contexto dele e saber articular com as suas afirmações. O segundo defeito é emprego excessivo do argumento de exemplificação. A exemplificação é a forma mais fácil que a gente tem de argumentar, porque a gente simplesmente cita um exemplo do cotidiano, né? Alguma notícia, alguma outra informação, algo que foi de grande repercussão, mas o argumento de explicação, como ele é o mais fácil, a gente tem uma tendência a utilizá-lo muito no texto. Então tome cuidado. Em um parágrafo do desenvolvimento, apresente uma exemplificação que seja bem relevante, né, importante para o tema, e no outro busque outra estratégia de argumentação. Uma autoridade, um dado estatístico, um conceito específico, enfim, outra forma de comprovar as suas ideias. Outro defeito é generalizações sem provas concretas. As generalizações, elas acontecem normalmente como um escape de linguagem. Sabe quando você começa a afirmação assim, é notório, sabe-se que... Isso são expressões que normalmente tendem a uma generalização e enganam a gente quanto à força do argumento. Porque quando a gente fala que sabe-se o que é notório, parece que todo mundo já sabe, ó, o meu leitor já tá ligado no que eu tô falando, então eu não preciso comprovar nada. Cuidado! Não generalize suas ideias e não deixe que o leitor complete com provas concretas, ok? Se você iniciar uma afirmação com sabe-se que ou é notório, na sequência apresente um argumento, senão não vai ficar nada notório aquilo que você quer provar, ok? O outro defeito é perguntas inexpressivas. Sabe quando você quer colocar lá no seu ponto de vista inicial ou na conclusão, colocar uma pergunta retórica? Isso não é bem visto. Por quê? Porque no seu texto você precisa apresentar e comprovar as suas ideias. Você não tem que ficar fazendo pergunta para o leitor, ele não vai comprovar nada, ele não vai completar nada e muito menos estar conversando com você naquele momento. Então, no texto dissertativo, argumentativo principalmente, não apresente nenhuma pergunta que não seja necessária. Eu, na verdade, oriento a não apresentar perguntas diretas no texto, ok? Porque geralmente a gente tende a partir para um senso comum, ou quando a gente não consegue comprovar aquela ideia, daí a gente coloca uma pergunta ali para tentar resolver e pode não ficar legal. E o último defeito quanto aos recursos argumentativos é a argumentação fundamentada na primeira pessoa. Bom, o uso da primeira pessoa é bem polêmico, né? Ele é permitido, sim, nos textos dissertativos, mas qual é o perigo? Por que está aqui como um defeito? Não é a primeira pessoa em si, mas a fundamentação com base num conhecimento particular. Quando você quer colocar uma experiência pessoal como forma de comprovar aquela ideia, isso é um defeito gravíssimo. Porque aquilo que acontece com a gente não necessariamente acontece com todo mundo. Então, nunca coloque como fundamentação aquilo que você viveu exclusivamente, a não ser que você tenha virado notícia por algum motivo. Mas ainda assim é uma experiência particular, ok? Então, tome cuidado com a primeira pessoa para não trazer a discussão para o lado pessoal, porque isso é um defeito bem complicado da redação. Bom, e como resolver tudo isso? Use apenas dados de fontes confiáveis. Então, aquilo que você for apresentar, tenha certeza que a fonte ela é confiável, que você possa mencionar ela e o leitor vai falar, ah, beleza, essa fonte
ela é confiável, eu conheço. A segunda estratégia para solucionar esses problemas é: tente empregar argumentos baseados em juízos. Então, segundo fulano, de acordo com a pesquisa tal, de acordo com a teoria, com a pesquisa, com a reflexão. Então, olha só, não é você que está falando, não são exemplos que você tirou assim do nada. Apresente, né, de onde veio essa informação, né? Então, apresente juízos, apresente referências que consigam validar as suas informações. Evite as generalizações, né? Então, já que elas podem criar problemas, o ideal é evitar, ok? Mas, quando você for utilizar, tenha plena consciência se aquela expressão ali vai estar bem adequada ao texto. Use apenas perguntas retóricas, né? As perguntas retóricas, elas têm que encaminhar para uma discussão, elas não podem ficar vazias, né? Tipo, você colocou a pergunta e espera o seu leitor completar. Ela tem que ser uma pergunta que logo na sequência vem a discussão e a fundamentação, beleza? E por fim, tente empregar a terceira pessoa, né? Como eu falei, a primeira pessoa a gente tende a particularizar a discussão, então a orientação geral é utilizar a terceira pessoa nas redações, assim a gente evita qualquer problemas, ok? Bom, vale ressaltar que não basta apenas você decorar essas informações, você precisa aplicá-las, você precisa identificá-las no seu texto. Enquanto você estiver escrevendo, ou depois que escreveu, leia sua redação, seja o seu primeiro corretor e perceba se algum desses defeitos aparece. Se você consegue identificar, significa que o seu olhar já está mais crítico e aí você tem a chance de aprender estratégias, de buscar estratégias para resolver esses problemas, ok? Se eu te ajudei com o vídeo de hoje, deixe o seu like aqui e coloca nos comentários quais são as suas dificuldades, quais outros defeitos da dissertação que a gente não pode cometer mais. E até o próximo vídeo. Tchau!